Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Adna e na aula de hoje iremos falar sobre alguns cuidados específicos relacionados ao atendimento dos pacientes críticos em uma unidade de terapia intensiva. No processo de internação de um paciente na unidade de terapia intensiva, ele está sujeito a procedimentos terapêuticos e diagnósticos. E nesta aula iremos falar sobre alguns cuidados. Iremos aprender um pouco sobre os catéteres periféricos e centrais, seus tipos e os cuidados, drenos de tórax, os cuidados de enfermagem. Vamos falar também sobre monitorização invasiva, os cuidados de enfermagem com drenos e alguns tipos de catéteres. Vamos falar sobre exames laboratoriais, exames de imagem e também vamos relembrar o procedimento de aspiração de vias aéreas superiores. O acesso venoso tem por finalidade a inserção de um catéter ou uma agulha em uma veia do paciente, visando coletar sangue para exames laboratoriais, infundir medicamentos, infundir sangues, infundir também nutrição parenteral. Então, o que é o acesso venoso? É a inserção de um catéter ou uma agulha, né, de uma veia periférica. E se for relacionado a uma artéria, este catéter já se torna central. Ele é periférico porque é numa veia periférica. E se for numa artéria, é considerado um acesso venoso central. E ele serve para infundir medicamentos, coleta de exames, nutrição parenteral, hemoterapia, enfim, tem várias finalidades. Precisamos relembrar a circulação sanguínea, pois, quando iremos instalar um catéter, sendo ele venoso, um periférico ou um central, é necessário sabermos a anatomia e a fisiologia do sistema circulatório. O catéter venoso periférico, ele é um procedimento da equipe de enfermagem e nós temos que saber toda a parte anatômica desses acessos, dessas veias, para não haver danos ao paciente. Então, o sangue ele é responsável pelo transporte de oxigênio, substâncias nutritivas e hormônios para as células, além também de transportar as substâncias decorrentes do metabolismo celular até que sejam excretadas. Já as artérias partem do coração, levando o sangue rico em oxigênio e nutrientes para todas as células. Nós temos também as veias, que reconduzem o sangue rico em monóxido de carbono e substâncias resultantes do metabolismo celular para o coração. E temos também os capilares, que unem as artérias e as veias. É importante lembrar que dentro da toda a circulação sanguínea corpórea, nós temos a pequena circulação, que é uma circulação exclusiva coração-pulmão, e a grande circulação, que é a circulação sistêmica, que envolve todo o nosso organismo, nosso corpo. Falando especificamente sobre acesso venoso periférico, nós temos vários dispositivos. Então, o acesso venoso periférico é a inserção de um catéter ou agulha em uma veia periférica do organismo, com a finalidade de coletar sangue para exames laboratoriais ou infundir medicamentos e soluções. Esse procedimento é realizado na maioria das vezes pelo profissional de enfermagem, por isso que é muito importante nós sabermos todos os cuidados e sabermos também os dispositivos necessários para a realização deste procedimento. Então, nós temos esse dispositivo que é chamado de catéter agulhado, ou muitas vezes conhecido como nome comercial de scalp. Os acessos venosos também podem ser puncionados com outro dispositivo, que é este dispositivo que mostramos na foto, que é o catéter sob agulha. Este catéter, assim como o catéter scalp, nós temos vários tamanhos. Nós temos que saber avaliar qual é o acesso venoso do paciente, para saber avaliar qual o tamanho do catéter que nós vamos utilizar para a punção
do paciente. A técnica da punção e os materiais utilizados para a punção do acesso venoso periférico é praticamente a mesma. O que vai diferenciar é o modelo e o tipo de catéter. Como foi mencionado, podemos utilizar o catéter tipo scalp ou catéter tipo gelco, né? Lembrando que esses são nomes comerciais, mas é o catéter sob agulha ou o catéter agulhado. E é imprescindível nós prepararmos todo o material necessário antes de iniciar o nosso procedimento. Então, primeiramente, nossa bandeja de inox ou um outro material lavável. Temos que colocar o dispositivo de punção venosa, qual que é o modelo que você vai aderir, e dependendo da sua funcionalidade, se for somente para uma coleta de exames sanguíneos, o catéter tipo scalp, que é o catéter agulhado, ele é um catéter de primeira escolha, mas devemos primeiramente verificar qual o tipo de dispositivo que você vai utilizar. Muitas vezes é necessário você colocar algum outro extensor, que nós chamamos de extensor multivias, uma torneirinha ou um polifix. É importante levar uma seringa com uma solução salina, né, que é um cloreto de sódio de 0,9%, para ver se esse acesso no momento da punção ele está pérvio ou não. Atualmente utilizamos muito curativo de filme transparente, ou uma outra fita hipoalergênica. A modalidade do curativo de filme transparente, ele é atualmente utilizado porque ele vai deixar bem nítida a área da punção. Deste modo, podemos observar se tem alguma alteração de dor, calor, rubor no ósseo da inserção do catéter, ou seja, no momento da furada, no local que você punciona esse catéter. É importante levar o garrote, levar o suave de álcool a 70%, as luvas de procedimentos também. Se você for utilizar para fazer algum tipo de coleta de exames, é importante você já levar o material de coleta de exames laboratoriais, ou, se for fazer medicamento, levar o medicamento que você vai fazer a administração no paciente. Quando nós iremos iniciar a punção, é muito importante recolher todo o material necessário e avaliar o acesso venoso que você irá puncionar. Evitar sempre a região cubital, que é a região da dobra do braço, pois é uma região que incomoda muito o paciente, é uma região de difícil acesso do paciente, ficar com o membro mais esticado restringe muitos movimentos do paciente. Então, nós sempre escolhemos posições onde o paciente tem uma liberdade das suas funções e o catéter não vai incomodá-lo tanto. Então, para a técnica de punção, é necessário recolher todo o material, reunir o material necessário. Temos que higienizar as mãos sempre, certificar a identificação do paciente, verificar se realmente este é o paciente correto para eu realizar a punção. Tenho sempre que orientar o familiar e orientar o paciente, principalmente, da necessidade dessa punção. Eu vou avaliar como um todo a rede venosa do paciente, vou escolher uma veia de melhor punção, né, evitando assim algumas regiões, região cubital, de preferência, se a gente puder evitar regiões onde o paciente manipula bastante, então, para a gente não restringir os movimentos do paciente. Após que eu escolher qual que é o melhor acesso, o melhor local, eu tenho que colocar o garrote para ter uma pressão sanguínea melhor naquela local de punção escolhido. E nós temos uma regra do local do garrote. Temos que colocar o garrote aproximadamente 4 centímetros acima do local escolhido para a punção. Conforme nós podemos avaliar aí na foto, nós temos o garrote um pouco acima do local da punção.
precisamos calçar luvas, sempre realizar uma antisepsia do local da punção, introduzir a agulha no formato de um ângulo de 15 a 30 graus, em contato com a pele do paciente. Temos sempre que observar o bisel dessa agulha, o bisel tem que estar sempre para baixo, verificar sempre se tem um retorno de sangue do catéter, que vai preencher completamente o catéter, como aí na foto, nós podemos avaliar que tem um retorno sanguíneo do catéter depois da punção. Vamos soltar o garrote assim que perceber este retorno de sangue. Vamos conectar a seringa, o equipo ou alguma outra conexão diretamente no catéter. Vamos observar as condições de infusão, por isso é necessário levar uma outra seringa com cloreto de sódio a 0,9% para ver se esse acesso está pérvio. Após essa verificação, precisamos fazer a fixação desse acesso venoso já puncionado, e aí vamos escolher o material que estiver na instituição, de preferência um dispositivo, um adesivo de filme transparente ou uma fita hipoalergênica. É necessário colocarmos data e o horário da punção, pois precisamos avaliar periodicamente esse acesso, deixar sempre o paciente confortável, deixar sempre a unidade do paciente organizada, descartar esse material após punção no local correto. Eu vou retirar as luvas, higienizar minhas mãos e fazer uma anotação no prontuário, dizendo o horário, o local da inserção e o tipo de dispositivo utilizado. É muito importante também eu saber avaliar as tentativas de punções. Eu tenho sempre que avaliar, ver se eu consigo puncionar, e se eu errar por algum motivo, eu tenho que imediatamente já comunicar ao enfermeiro, e não ficar tentando acertar o acesso, a punção do acesso no paciente. Eu fiz uma tentativa, se eu não conseguir, imediatamente após eu já peço auxílio de um outro profissional com mais experiência para que eu não consiga aumentar as chances de infecção do paciente, pois por mais tentativas de punção eu realizar, maior a chance desse paciente ter algum tipo de infecção. A técnica de punção, assim como os cuidados de enfermagem, avaliado para os dois tipos de catéter, o catéter modelo agulhado, que é o scalp, ou o catéter sob agulha, que é o catéter modelo gelco. Os cuidados de enfermagem são sempre avaliar o tempo de permanência, avaliar complicações locais, como dor, calor, rubor, vermelhidão, que são os sinais flogísticos, avaliar se o acesso está pérvio, está com boa infusão, e também se mantém uma fixação segura, pois a fixação segura é muito importante para manter, assim, esse cuidado com acesso venoso periférico. Precisamos lembrar que tudo que eu estou infundindo nesse acesso venoso periférico está indo diretamente na veia do paciente. Então, é imprescindível sempre, antes de qualquer administração de qualquer medicamento, eu manter uma antisepsia da região, fazer sempre com uma técnica asséptica, usar sempre luvas, para que diminua assim os riscos de levar infecção para o paciente. Nós temos também os acessos centrais, e vamos falar agora do catéter central com acesso periférico, ou seja, a punção é periférica, porém ele fica localizado na parte central, que é o catéter PICC. Esse catéter PICC é uma punção exclusiva por enfermeiro habilitado, então tem um enfermeiro que fez um treinamento específico para realizar esse tipo de punção deste catéter. E esse catéter PICC, ele é puncionado num acesso periférico, numa veia do paciente, e ele é localizado centralmente, ou seja, a sua ponta ele fica localizado no átrio do paciente, no átrio direito do paciente. Por isso que é um catéter central, porém, o acesso dele é periférico.
Nós temos alguns cuidados específicos de manipulação desse catéter tipo PIC. Então, um desses cuidados é não se pode utilizar nenhuma seringa com pressão menor que 10 ml, ou seja, eu não posso, em hipótese alguma, utilizar seringas de 5 ml, de 3 ml, de 1 ml nesse catéter. É somente seringas de 10 ml ou mais, devido à pressão exercida no momento que eu utilizo essas seringas. E aí eu posso ter um dano no paciente, pois pode acontecer algum tipo de rompimento desse catéter devido à minha pressão utilizada. Algumas instituições utilizam algum tipo de aparelho para auxiliar na punção venosa dos pacientes. Um aparelho muito utilizado é o aparelho por ultrassom, que temos 2 modelos atualmente no mercado. Um modelo é de infravermelho, onde as veias se sobressaem, você consegue puncionar. E um outro modelo é realmente um modelo de ultrassom, onde você consegue perceber o acesso à veia e realizar essa punção. Normalmente, quem faz a utilização desses tipos de aparelhos é um enfermeiro habilitado, treinado para manipulação, e são pacientes de acesso venoso periférico extremamente difíceis. Pacientes já com dificuldade de punção, pacientes pediátricos também, idosos, é utilizada essa técnica de punção por ultrassom. Então, os cuidados de enfermagem para o catéter PIC é sim avaliar o tempo de permanência, as complicações locais, então observar sempre dor, calor, rubor, sinais flogísticos, o rubor é a vermelhidão, observar se não está com edema. O curativo deve estar sempre limpo e seco, ter uma fixação bem segura. Ele tem que estar pérvio e temos que avaliar se ele está pérvio. Nessa avaliação, nós não podemos utilizar em nenhuma hipótese seringas de pressão menor que 10 ml, ou seja, a seringa que eu posso utilizar de menor calibre é a seringa de 10 ml. Não posso nunca utilizar seringas de 3, de 5 ou de 1 ml na manipulação do catéter PIC, porque há um grande risco de rompimento desse catéter devido à pressão exercida. Então, eu sempre vou utilizar a seringa mínima de 10 ml quando eu vou manipular, avaliar se esse catéter PIC está pérvio. Esse catéter, quem funciona é o enfermeiro habilitado, mas todos os cuidados, quem realiza é todos os profissionais de enfermagem que vão utilizar um paciente que tem esse tipo de catéter. Esse catéter PIC ele é mais utilizado em pacientes pediátricos, neonatal, também pacientes oncológicos e pacientes com difícil acesso venoso. Nós temos também o catéter venoso central, podemos ter ele monolumen ou duplo lumen, conhecido também como Intracat. Este é um catéter especificamente por punção médica, somente o médico que vai realizar essa punção desse catéter. E para este catéter ser considerado venoso central, ele precisa da sua via distal, ou seja, a ponta que ficará dentro do organismo tem que se localizar no átrio direito ou na veia cava inferior. E assim mesmo como o catéter PIC, para verificação da visualização deve ser feito um raio-x. E também, somente após o raio-x que pode liberar esse tipo de catéter para a utilização. Esse catéter, apesar da função dele ser exclusivamente realizada por médico, ele tem algumas indicações. Então, uma das indicações é para verificação da pressão venosa central, a administração de drogas vesicantes, a administração de drogas vasoativas, a administração de medicamentos de alta taxa de osmolaridade. Então, medicamentos de alta vigilância, por exemplo, eletrólitos bem concentrados, de alta concentração. Também é utilizado, uma indicação são os pacientes com dificuldade de punção venosa, quando muitas vezes o catéter PIC não é indicado. Pacientes com internação prolongada também.
infusão de nutrição parenteral, também pacientes com hemodiálise, faz uso desse tipo de catéter central. Então, esses procedimentos são realizados por profissionais médicos e, nos casos de dispositivos centrais, o periférico, que é o PIC, somente por enfermeiras habilitadas. E o técnico de enfermagem, cabe a ele todo o auxílio do procedimento, nos 2 tipos de catéter, e também preparo do material e cuidados com esse catéter central. Assim como outros demais catéter venoso, os cuidados de enfermagem é o tempo de permanência, avaliar o tempo de permanência, avaliar as complicações locais, dor, calor, rubor, sinais flogísticos, que são essa tríade de dor, calor, rubor. Também ver se não tem edema, né? Avaliar se o catéter está pérvio, curativo sempre limpo e seco, uma fixação segura. Então, aí na foto nós podemos observar um catéter de inserção na jugular e é um catéter de vários lumens, um catéter central, um catéter modelo Intracat. Para a punção desses tipos de catéter, tanto o PIC como o Intracat, é importante lembrar que este é um procedimento totalmente estéril. Então, os profissionais devem estar com paramentação completa, gorro, máscara, luva estéreo, avental. Temos que ter muito cuidado para não contaminar o material. E cabe ao profissional de enfermagem, que vai auxiliar neste procedimento, reunir todo o material necessário, que é uma bandeja de pequena cirurgia, uma fita adesiva hipoalergênica ou uma fita de micropore. Tem que ter uma solução antisséptica. Normalmente, o mais utilizada é uma clorexidina desgermante e também uma clorexidina alcoólica para a higienização da pele. Temos que ter todo a paramentação, máscara descartável, gorro descartável, avental estéreo, um campo cirúrgico estéreo, o catéter intravenoso, conforme a prescrição médica, e aí o médico vai prescrever tanto o PIC, que é um procedimento, um catéter que é passado pelo enfermeiro habilitado, ele também deve ter uma prescrição médica, né? Ou mesmo o catéter venoso central, modelo Intracat. Se for o Intracat, ele também temos que colocar um fio de sutura, uma lâmina de bisturi, pois esse catéter ele fica fixo na pele. O médico precisa de fazer uma sutura, uma pequena sutura, para ter uma boa fixação desse catéter. Já o catéter de PIC, ele não possui, não precisa de ter esse fio de sutura, nem a lâmina de bisturi. Para o catéter Intracat, é necessário também ter uma frasco de lidocaína, sem vasoconstritor, e também seringas descartáveis de 20, 10 ml, agulhas descartáveis, 40 por 12 ou 30 por 7, também ampolas de água destiladas, pares de luva estéreo, lembrar que é sempre um procedimento estéreo, pacotes de compressa, soro fisiológico, equipo macro-gotas, um campo impermeável também é necessário. E temos que ter toda uma técnica estéreo para a realização desse catéter. Então, sempre higienizar as mãos, todos os profissionais que estiverem no momento devem higienizar as mãos, certificar sempre meta 1 de segurança do paciente, verificar se o paciente confirmar a identificação do paciente, explicar o procedimento para o paciente, para o acompanhante, em muitos casos, reunir todo o material, encaminhar esse material para o leito do paciente. Este é um procedimento, essa passagem de catéter é sempre um procedimento à beira-leito. Então, vamos conectar os equipos no soro fisiológico, preencher equipo para retirada de ar, pois o médico, no momento da passagem, ele vai fazer um teste para ver se esse catéter está realmente funcionado no local certo. Posicionar o paciente em decúbito dorsal horizontal, deitado. Vai, após o momento que o médico escolher a área que ele vai fazer a punção, ou o enfermeiro, no caso do catéter PIC, vamos, após posicionar o paciente, expor essa área
selecionada da punção, vai paramentar, usar toda a paramentação completa, inclusive com as máscaras. E a gente tem que, a equipe de enfermagem vai, neste momento, se for tanto o médico como o enfermeiro que vai utilizar o momento da punção, nós temos que auxiliá-los no momento da paramentação, abrir assim todo o material necessário, bandeja de pequena cirurgia, material de curativo, materiais descartáveis que vamos utilizar, o catéter escolhido, gases, seringas, agulhas, fios de sutura, manter todos esses materiais disponíveis para uso imediato, né? Também uma ampola de água destilada, frasco de lidocaína, se for o caso de um catéter intracate. Vamos auxiliar o médico na realização da antisepsia do local da punção, ou auxiliar o enfermeiro também. E após o médico ou o enfermeiro instalar o catéter, fazer a avaliação, quando for solicitado fazer o teste de retorno de sangue, também é necessário. Muitas vezes o teste de retorno de sangue no catéter intracate, após instalar um equipo com soro, nós fazemos o teste de retorno de sangue, que levando o frasco de soro a um nível mais baixo do leito para a gente observar esse retorno sanguíneo. E oferecer ao médico material de sutura para a fixação do catéter, ou, no caso do catéter PICC, o enfermeiro vai solicitar o material para auxiliá-lo no curativo. Depois disso, temos que reunir todo o material, retirar luvas, descartar os materiais, higienizar as mãos, checar o procedimento na prescrição médica e também realizar a anotação de enfermagem adequadamente. Nós temos que ter um outro cuidado, que é o cuidado na retirada desse catéter. Quem retira esse tipo de catéter é o profissional médico, e aí ele vai precisar também de um material estéreo, pacote de curativo, compressa, tesoura, luvas de procedimento estéreo, né? Luva estéreo, solução antisséptica, também fita adesiva hipoalergênica nós temos que utilizar. E a enfermagem, no momento de retirada desse tipo de catéter, nós temos que auxiliá-los também, né? Higienizar as mãos, verificar a identidade do paciente, conferência da meta 1, identificação do paciente, explicar para o paciente o procedimento, reunir o material, posicionar o paciente de decúbito dorsal, fechar soros, abrir os invólucros necessários, calçar luvas, realizar a antisepsia do local. E aí o médico vai retirar o fio de sutura, vai comprimir o local e retirar o catéter vagarosamente. Esse é um momento muito crítico. Tanto o catéter PICC também, quem vai sacar vai ser o enfermeiro. Lembrar que esses catéteres eles estão localizados na veia cava ou no átrio direito do coração, então temos que retirar com bastante cuidado para que não fique nenhuma parte do catéter dentro do paciente. E após retirar, fazer um curativo compressivo no local, reunir todo o material, deixar a unidade em ordem, retirar a luva, descartar materiais, realizar a anotação de enfermagem, isso é muito importante. Então, nós temos que lembrar desses cuidados também no momento de sacar esse catéter. O profissional que vai sacar o catéter é o profissional médico, no caso da punção realizada pelo médico, no caso do catéter intracate, e no catéter PICC, que é uma punção realizada pelo enfermeiro, o enfermeiro também que vai sacar esse tipo de catéter do paciente. E o profissional técnico de enfermagem vai somente auxiliar neste momento. Um outro procedimento que iremos abordar é a drenagem de tórax ou drenagem torácica. É importante a gente lembrar também um pouco da fisiopatologia dos pulmões. Os pulmões são revestidos por uma membrana serosa, denominada pleura, assim podemos observar no desenho. Uma camada dessa membrana, que é chamada de pleura visceral, reveste a superfície do pulmão, sendo que a outra camada, denominada pleura parietal, está em contato direto com o diafragma e a borda interna do tórax. Entre as pleuras existe um espaço denominado espaço pleural,
que contém líquido pleural, responsável pelo deslizamento de uma pleura sobre a outra, durante a respiração, com a finalidade de diminuir o atrito. Por isso que nós realizamos a expiração e inspiração e não há esse atrito, pois esse líquido visceral, ele faz com que as pleuras se deslizem entre elas. E o acúmulo anormal de líquidos ou ar nesse espaço interfere na mecânica ventilatória. E o tratamento nesses casos é uma drenagem torácica, que consiste na colocação de um catéter torácico no espaço pleural e sua conexão em um sistema de drenagem. Algumas indicações para que ocorra a drenagem de tórax. Pneumotórax, que é ar neste espaço, o hemotórax, que é a presença de sangue, empiema, que é a presença de pus, também uma fístula broncopleural, que é a comunicação anormal entre os brônquios e a pleura, e também nos casos de cirurgia intratorácica. O procedimento de drenagem torácica é um procedimento médico, então quem realiza esse procedimento é o médico, sendo responsabilidade da enfermagem o auxílio na inserção do dreno e os cuidados da sua manutenção até o momento da sua retirada. Então, como podemos observar aí na imagem de um raio-x com a necessidade de uma drenagem de tórax, na primeira imagem nós temos um derrame pleural, que é um líquido na pleura, nesse espaço visceral, onde nós podemos observar que toda essa imagem clara, mais clara, é a presença do líquido. Já na imagem do lado, nós temos a imagem de um raio-x normal, onde nós podemos observar toda a parte pulmonar, o ar entrando, que toda essa área escura, e ao lado um raio-x com pneumotórax, onde nós podemos observar que um pulmão está completo, está de acordo, está correto, e o outro apresenta o pneumotórax, onde você não consegue visualizar o retorno intercostal, as bordas intercostais deste exame, dessa imagem, pois aparece toda uma área esbranquiçada, que é a área onde nós temos a presença do ar. Então, esse é um procedimento médico e é nossa responsabilidade auxiliar o médico na inserção desse dreno. Então, como material, nós precisamos reunir todo o material necessário, que vai ser um dreno torácico, e aí vai avaliar muito o perfil do paciente, pois nós temos vários tamanhos de dreno, normalmente de 20 a 40 frentes para adulto, e essa escolha de dreno é feita de acordo com a intercorrência, então quem vai escolher o tamanho do dreno será o médico. Também vamos ser necessário uma lâmina de bisturi, um fio de sutura, né, porta-agulhas, uma tesoura, que é uma tesoura específica chamada tesoura de Maio. Todo o procedimento é estéril, temos que lembrar. Também é necessário ter uma pinça hemostática, o kit de curativo estéreo, luva cirúrgica, e aí a luva vai ser de acordo com o tamanho que o médico solicitar. Toda uma solução antisséptica, normalmente é utilizado clorexidina, desgermante, depois um alcoólico, pacotes de gases, campo cirúrgico, campo estéreo, seringa de 10 ml, agulhas 40x12, agulhas 25x7, xilocaína, sem vasoconstritor, também toda uma extensão, que é o cano desse dreno, desse frasco de dreno, que nós vamos precisar do frasco de dreno. O frasco vem com uma extensão. Se vocês observarem no desenho, nós temos essa parte conectada ao paciente, ele é uma extensão. No outro desenho, nós podemos observar que ele é uma extensão um pouco mais prolongada. E quem vai definir o tamanho do frasco do dreno também é de acordo com o perfil do paciente. Paciente adulto são frascos realmente grandes. Fita adesiva, e tudo isso a gente precisa de uma mesinha
auxiliar para colocar todos os materiais necessários. Aí a técnica de passagem do dreno, nós temos que, primeiramente, o médico vai explicar o procedimento para o paciente. Vamos ter que conferir a identificação do paciente, meta 1, segurança do paciente. Vai posicionar o paciente, né? Então, decúbito lateral esquerdo ou direito, depende muito do lugar que vai ser drenado. Uma cabeceira elevada de 30 a 45 graus, ou se o paciente conseguir, vai ficar sentado realmente. Tem que realizar a antisepsia da pele, de acordo com o protocolo da instituição. Então, cada instituição vai utilizar, mas o mais comum utilizado é o clorexidina degermante, depois o clorexidina alcoólico. Temos que colocar tudo em campo estéreo, lembrar que este é um procedimento estéreo. Então, o médico vai fazer a anestesia no local, vai utilizar a xilocaína, porque ele vai fazer uma inserção com a lâmina de bisturi para colocar a conexão. Então, quando ele vai colocar o dreno torácico, ele tem que observar os orifícios de cavidade pleural e vai adaptar toda essa extensão através da ponta intermediária, já conectada no sistema de drenagem. E ele vai fixar esse dreno para ele que não fique saindo. Tem uma fixação por meio de uma sutura. O médico faz uns pontinhos aí no dreno para que esse dreno não saia. E no ponto da inserção do dreno, nós fazemos um curativo com micropore ou esparadrapo, né? E essa fixação nós chamamos de meso. O que é uma fixação de meso? É quando você coloca um micropore ou um esparadrapo na pele do paciente, colocamos o extensor, que é esse cano, e passamos um outro micropore ou esparadrapo por cima, grudando assim o extensor. Nós chamamos isso de curativo em meso. Então, nós temos alguns cuidados específicos antes da passagem, orientar o paciente sobre o procedimento, posicionar o paciente adequadamente, posicionar eletrodos e outras conexões de monitorização do paciente, de uma maneira que não vai interferir nesse procedimento, não pode interferir no procedimento. Vai realizar uma antisepsia de pele, de acordo com o protocolo da sua instituição. Manter esse oxímetro, o paciente sempre monitorizado com oxímetro. Preparar todo o material para o procedimento. E preparar o sistema de drenagem, né? Os frascos a ser utilizados com água destilada estéreo, conexões intermediárias ou sistemas valvulados, o frasco a vácuo. Então, tudo isso nós temos que deixar tudo pronto. O frasco, é esse frasco do desenho em paralelo, e aí nós temos que deixar o frasco já preparado com esse selo d'água, que nós chamamos de selo d'água, que é quando você coloca a água dentro do frasco, tudo de uma maneira, de uma técnica bem estéreo, sem contaminar. Então, durante a passagem, nós temos que auxiliar o médico, sempre controlar frequência respiratória, frequência cardíaca e saturação de oxigênio do paciente e também verificar a dor do paciente. Esse catéter, ele é inserido no hemitórax do paciente e tem como função drenar líquido ou ar que possa estar no espaço entre a pleura e o pulmão. E é um procedimento especificamente médico, então o médico vai fazer esse procedimento. Aí na foto nós podemos observar e visualizar o catéter inserido na pele do paciente diretamente e até mesmo dá para observar os pontos que o médico faz para a fixação. Então, após a passagem, a sua colocação deve ser confirmada com o raio-x, então o médico vai sempre pedir o posicionamento do raio-x para localizar, verificar e avaliar direitinho o posicionamento do catéter, do dreno de tórax, e deve sempre conter um selo d'água, que será aproximadamente de 300 ml para o dreno de menor tamanho e de 500 ml para o dreno de maior volume. Esse valor sempre vai estar especificado no rótulo do dreno. Esse tipo de dreno deve estar sempre oscilante, né? Observar e comunicar qualquer tipo de alteração e realizar com esparadrapo uma régua, acompanhando assim, a demarcação do dreno. Então, nós temos que colocar uma fita adesiva na lateral externa desse frasco, com uma coluna graduada, e considerar o ponto zero como o volume indicado pela quantidade de água destilada que você colocou dentro desse selo. Ou seja, se eu coloquei 500 ml de água lá dentro,
Aqui onde está marcando o selo d'água, eu vou anotar 500 ml como se fosse uma marquinha e ali vai ser meu ponto zero, porque eu consigo mensurar se está aumentando ou não do volume que eu coloquei. E esse dreno, tem sempre que observar, ver se ele está oscilante, porque ele tem que fazer as movimentações de acordo com a respiração do paciente. E nós temos que comunicar qualquer tipo de alteração, presença de bolhas dentro do frasco, presença de sangramento dentro do frasco. A gente tem sempre que observar. Também temos que realizar um traço onde encontra o selo d'água, ou seja, onde eu coloquei a minha água, eu vou marcar um traço nesse esparadrapo, que aí eu vou anotando o volume de líquido dentro do frasco. Eu tenho que ficar anotando esse volume periodicamente, de acordo com o protocolo da instituição. Também nós temos que avaliar o controle da dor do paciente, o controle dos sinais vitais, sempre observando melhor a frequência cardíaca e respiratória. Temos que lembrar que, ao observar o dreno de tórax, esse selo d'água, o volume do líquido dentro do frasco, ele vai ficar sempre oscilando com os movimentos respiratórios do paciente. Então, quando ele expira ou inspira, há uma movimentação natural, normal, desse frasco dentro da conexão, toda dentro do frasco de selo d'água. É importante, após a passagem, sua colocação deve ser confirmada pelo raio-x e vamos sempre realizar um curativo em meso e também, na inserção do catéter, a gente utiliza um curativo simples, somente com uma lâmina de gaze, ou seja, somente com uma única gaze, que a gente faz um curativo simples para observar se não há presença de sangramento. E esse curativo em meso, como já mencionado, é o curativo onde eu coloco um esparadrapo ou um micropore diretamente na pele do paciente. O segundo esparadrapo eu vou colocar conectando a extensão do dreno, para que ele não fique solto no corpo do paciente. Então, a gente coloca o segundo esparadrapo fazendo uma conexão e juntando o conector do paciente, o dreno do paciente. Temos sempre que lembrar de realizar a troca do selo d'água uma vez por dia, ou quando houver uma drenagem muito volumosa. E para realizar essa troca, nós temos que pinçar essa extensão, pois o dreno ele tem uma pinça. Nós vamos, antes de realizar a troca do selo d'água, nós temos que reunir o material necessário. E eu vou pinçar o selo d'água, descartar a água que estiver contida dentro desse frasco, de um método estéril, não posso contaminar. Eu vou desprezá-la no frasco graduado e depois eu vou colocar uma nova água ali dentro. E depois que eu fechar o dreno, eu abro a pinça. Não posso esquecer nunca de abrir a pinça, retirar o pinçamento para que mantenha o fluxo e expansibilidade torácica do paciente. E a gente tem sempre que observar, inspecionar o tórax e verificar a simetria do tórax, expansibilidade torácica, presença de enfisema subcutâneo. A gente tem sempre que observar o paciente, observar sinais de desconforto do paciente, observar sinais de sangramento no curativo também, é nossa responsabilidade. E após a drenagem, vou realizar um traço onde encontro o selo d'água, anotar volume, data e hora dessa troca do selo d'água, porque periodicamente esse selo d'água é trocado diariamente e cada instituição tem uma padronização de troca. Eu vou mensurar esse volume drenado a partir do ponto zero, indicando o aspecto da drenagem. Pode ser um aspecto sanguinolento, seroso, eu tenho que observar qual foi o aspecto da secreção drenada. Vou observar e anotar e comunicar a presença de bolhas de ar formadas dentro do frasco. Quando o frasco fica borbulhando por dentro, temos que comunicar imediatamente. Temos que inspecionar o tórax, verificando simetria, expansibilidade torácica, presença de enfisema subcutâneo, trocar o selo d'água sempre que tiver uma drenagem
volumosa. E, como eu comentei, não podemos esquecer de pinçar o dreno para realizar a troca de selo d'água e despinçar o dreno, tirar a pinça, assim que finalizar o procedimento de troca de selo d'água. Isso é muito importante, pois se esquecermos o dreno pinçado, pode ter sérias complicações para o paciente. Vamos falar de um outro tipo de catéter, né, que é o catéter de pressão venosa central, né, o PVC. A mensuração da PVC é um método acurado de estimação da pressão do enchimento do ventrículo direito, de grande relevância para a interpretação da sua função, ou seja, da função do ventrículo direito. É o resultado da interação entre o volume intravascular, a função do ventrículo direito, do tônus vasomotor do coração e a pressão intratorácica, que chamamos de pressão do átrio direito. Esse tipo de pressão, ela é avaliada neste catéter. Este catéter de PVC é um catéter de inserção exclusivamente realizada pelo médico. E o método de mensuração da PVC é através de uma coluna d'água e, devido à sua extrema simplicidade e baixo custo, é bastante popular e largamente utilizada, dispensando transdutores eletrônicos mais sofisticados. Porém, atualmente, nós temos vários monitores multiparâmetros que fazem essa avaliação de PVC automaticamente no sistema conectado ao catéter. O catéter conectado, ele é diretamente a uma coluna d'água e os seus transdutores eletrônicos de pressão que permitem a visualização das curvas em um monitor. E esse catéter, ele é alocado na veia cava superior através de um acesso braquial, subclávio ou jugular. Novamente, quem realiza esse tipo de punção é o profissional médico. Quando nós medimos essa PVC, nós temos alguns valores esperados de uma PVC mensurada através da linha axilar média. Quando nós chegamos nessa linha axilar média, nós temos ela como ponto zero de referência. E estão entre 6 a 10 centímetros de água, isso tudo através de uma coluna de água, ou de 3 a 6 milímetros de mercúrio, através do transdutor eletrônico. Nós temos que avaliar muito qual tipo de material que nós temos. Se vamos fazer a avaliação através de uma coluna de água ou através do transdutor eletrônico diretamente no sistema, diretamente no monitor multiparâmetro do paciente. O método de mensuração da PVC com coluna de água, devido à sua extrema simplicidade e baixo custo, ele é bastante popular e largamente utilizado. Então, nós temos que também ter profissionais que consigam fazer essa mensuração adequadamente. Então, para fazer essa avaliação da PVC, nós vamos utilizar um equipo de monitorização, suporte de soro fisiológico, o frasco de soro fisiológico de 100 ou 250 ml, um equipo de PVC, que é um equipo específico, fita métrica, fita adesiva, régua de nível para zerar. Então, essa régua de nível é uma régua de nível normal, porque você vai zerar. Então, para a mensuração da PVC, é necessário um posicionamento do paciente, de um catéter na veia central, comumente utilizado de uma punção numa subclávia ou numa veia jugular interna. Aí o médico vai verificar onde que ele vai funcionar esse tipo de catéter. E é imprescindível que esse catéter esteja bem posicionado, para que não haja erros na sua mensuração. E vamos calcular o ponto zero a cada medição com o paciente imóvel. Então, nós podemos observar no desenho, no lateral, que nós temos o nível do átrio direito, o nível da pressão venosa central. Então, nós temos uma fita métrica colocada no suporte de soro e o ponto zero do manômetro no paciente decúbito dorsal horizontal
é o quarto espaço intercostal da linha média axilar, ou seja, 5 centímetros abaixo do externo. Então, nós vamos colocar o paciente no ponto zero. E no ponto zero será o ponto zero também da régua, da minha coluna da fita métrica. Ali vai ser o zero. E vamos observar a flutuação do sangue, ou a flutuação que segue o padrão respiratório. De acordo com o paciente vai respirando, essa mensuração, essa régua, ela vai aumentando ou vai diminuindo. É por isso que nós vamos colocar o equipo de PVC na coluna d'água, que aí nós vamos observar essa coluna como que ela vai ficar subindo ou descendo, e é esse valor que nós iremos anotar, né? Se o paciente está com ventilador mecânico, a gente tem que observar que esses números vão ser sempre maiores, esses números irão se elevar. Quando nós estamos fazendo uma avaliação de PVC, de pressão venosa central, nós temos que fechar todos os conectores, ou seja, tem que verificar se existem outras soluções correndo no mesmo acesso central, que está instalada o conector de PVC. Caso isso ocorra, tem que fechar todos, deixando apenas a via do equipo de PVC. Porque é uma avaliação, gente, muito rápida, não podemos demorar. Então, a gente tem que fechar todos os conectores, deixar somente o equipo de PVC aberto para a gente avaliar a sua função. E ao término da aferição, tem que retornar todas as outras infusões para o gotejamento normal, né, para não ter nenhuma alteração. Temos que ficar atentos nos valores da PVC. Valores muito baixos pode indicar uma baixa volemia, e valores muito altos significa uma sobrecarga hídrica no paciente. E o balanço hídrico é importante, a gente tem que registrar adequadamente toda a solução infundida no paciente e também nas aferições da PVC, porque isso a gente tem que avaliar como que está o paciente. Normalmente, essa coluna d'água e as curvas em monitor oscilam de acordo com a respiração do paciente. Mas caso isso não esteja acontecendo, nós temos que investigar o que pode estar acontecendo. Em alguns casos, pode estar havendo que o catéter está dobrado, ou o catéter não está totalmente pérvio. Por isso que não vai conseguir fazer a mensuração adequadamente. Vamos falar um pouco da monitorização não invasiva. Em uma unidade de terapia intensiva, o paciente poderá, dependendo do seu diagnóstico e tratamento, ser submetidos a vários tipos de monitorização invasivas e não invasiva. E nessa abordagem, nós temos esses tipos de monitorização. A monitorização cardíaca não invasiva, o paciente admitido numa unidade de terapia intensiva, um dos seus primeiros procedimentos realizados é colocar uma monitorização cardíaca. Ela é não invasiva porque a gente não precisa de fazer nenhum tipo de invadir o paciente, não precisamos fazer nenhum tipo de punção, por isso que ela é não invasiva. Nós ligamos o monitor cardíaco no paciente e esse monitor ele vai verificar a saturação de oxigênio, a oximetria de pulso. Em alguns casos, vai fazer o sistema elétrico do coração do paciente, a verificação do ECG, vai verificar temperatura, frequência respiratória, capnografia. Então, o monitor tem vários recursos para a gente avaliar o paciente. É importante relembrar um pouco a condução elétrica cardíaca, pois a monitorização ela é imprescindível na avaliação elétrica do coração. Então, o sistema de condução elétrico do coração ele é autônomo, ou seja, independente, é gerado no próprio coração e não depende de nenhum outro órgão. Ele é responsável pela geração de estímulo e pelo controle das contrações do miocárdio. E o estímulo elétrico e a contração do miocárdio seguem o esquema e é repetido uma média de 80 vezes por minuto. Então, primeiramente, o estímulo elétrico ele é gerado no nó sinusal ou sino atrial, que é o marcapasso natural do coração.
Depois, os feixes de Basham, ele conduz o impulso do átrio direito para o átrio esquerdo, pelas fibras de Purkinje. O impulso atinge o nó átrio ventricular e, através do feixe de His, ele atravessa todo o corpo fibroso do coração. Os ramos de feixe de His são direcionados para o ventrículo direito e para o ventrículo esquerdo. E as fibras de Purkinje, ela vai distribuir esse impulso elétrico, fazendo com que o miocárdio se contraia inteiro, praticamente de uma forma muito sistêmica. Toda essa eletricidade, ela vai gerar as ondas do elétron e vai gerar essas ondas através do monitor cardíaco. Então, toda essa condução elétrica, ela é repetida no mínimo 80 vezes por minuto. E para realizarmos a monitorização cardíaca do paciente, nós precisamos dos eletrodos descartáveis e a quantidade de eletrodo vai depender muito do tipo de aparelho que eu tenho na minha unidade. Eu preciso do monitor cardíaco e preciso também do cabo. E é importante saber que cada cabo, cada monitorização tem um lugar exato de eu colocar os eletrodos. Porque aí eu consigo avaliar toda a parte cardíaca do coração. E aí nós vamos avaliar também toda essa corrente elétrica. Os monitores têm que estar bem posicionados. Então, eu preciso de reunir meu material, higienizar minhas mãos, reunir meu material, ir até o leito do paciente, confirmar a identificação do paciente. Vou retirar os lacres dos eletrodos e colocar na região torácica do paciente. E vou conectar os eletrodos no cabos do monitor. Vou ligar o monitor cardíaco e vou selecionar uma derivação específica. Normalmente, os monitores já ficam na derivação D2. E o enfermeiro vai delimitar limites mínimo e máximo de alarme. Esse alarme tem que estar sempre com a parte sonora ligada. Vamos checar o procedimento, reunir material, deixar a unidade do paciente em ordem, retirar luva, descartar os materiais, higienizar as mãos e fazer a anotação de enfermagem. Este procedimento ele é realizado todas as vezes que o paciente é admitido no setor. E as vias dos cabos vai depender muito do perfil de material que eu tenho na minha instituição. Então, nós temos cabos de 7 vias, cabos de 5 vias, como nós podemos visualizar aí na imagem, e cabos de 3 vias. E aí, depende muito do perfil de aparelho que eu tenho, eu vou colocar os cabos de acordo com a ordem correta e o posicionamento correto do paciente. Normalmente, estes cabos eles já vêm nos mostrando a localização de cada desenho, onde eu coloco cada cabo, cada eletrodo. O posicionamento deles correto, já vem um desenho mostrando a localização para que eu não tenha dúvida. Então, tem alguns cuidados de enfermagem que é importante saber no momento de monitorização cardíaca do paciente. Verificar primeiro se a área de colocação dos eletrodos está limpa e de preferência sem pelos, pois os pelos podem atrapalhar na condução elétrica. Realizar a tricotomia dos locais de colocação dos eletrodos, caso necessário. Colocar os eletrodos nos locais corretos. Certificar o funcionamento adequado do monitor cardíaco. Verificar se os parâmetros para disparar os alarmes estão ajustados corretamente. E verificar se o alarme está funcionando corretamente. Normalmente, nós temos que avaliar todos os equipamentos do setor antes mesmo de instalar no paciente. E aí, quando a gente vai avaliar esses equipamentos do setor, nós temos que avaliar também toda essa parte de alarmes. Nós temos que certificar que o cabo do monitor está conectado adequadamente nos eletrodos. Trocar os eletrodos diariamente. Normalmente, ele é trocado no horário do banho do paciente.
Observar a integridade da pele no local da colocação dos eletrodos, porque alguns pacientes podem apresentar lesão e ter alergia dos eletrodos. Vamos sempre manter o paciente e seus familiares orientados sobre os procedimentos. Vamos sempre anotar no prontuário do paciente os valores encontrados, conforme a rotina da instituição e também a periodicidade de acordo com o protocolo da rotina da instituição. E sempre manter o paciente confortável durante a monitorização. Também faz parte da monitorização a oximetria de pulso, que o objetivo é a monitorização de saturação de oxigênio no sangue, né, a oxihemoglobina e também a frequência cardíaca. Então, a oximetria de pulso é uma monitorização não invasiva que permite determinar a taxa de concentração de oxigênio do sangue, ou seja, a saturação. Né, de que forma ele vai emitir uma luz infravermelha que passa através dos tecidos. E a razão da absorção dessa luz, pela pulsação da corrente sanguínea, é avaliada por um sensor eletroóptico que tem na ponta dos dedos do paciente. E nós temos alguns problemas, né? Requer uma boa perfusão, pouca movimentação, baixa iluminação, e é muito difícil para pacientes anêmicos e hipotérmicos. Essa técnica, ela precisa de 2 materiais, o cabo do oxímetro do monitor e o módulo de monitor, se for acoplado no monitor cardíaco. Caso contrário, é só mesmo o aparelho de oximetria de pulso. Nós temos toda uma técnica para realizar essa oximetria de pulso. Temos que higienizar as mãos, conectar o módulo de saturação de O2, né, de oximetria de pulso no monitor, caso for um módulo específico, ou ligar o sistema. Deve fixar o dedal propriamente no dedo do paciente. Selecionar uma troca da tela com a opção de saturação de O2. Sempre nós temos que avaliar o monitor se ele tem essa opção de oximetria de pulso. Né? Se não tiver, nós temos que colocar essa opção no monitor antes da gente instalar, para a gente ter uma correta verificação. E nós temos alguns cuidados de enfermagem que nós temos que prestar atenção com o paciente com essa monitorização de saturação de oxigênio no sangue. Se as extremidades do paciente estiverem frias, temos que procurar aquecê-las, pois uma hipoperfusão distal pode provocar interferência nos valores de saturação do sangue, do oxigênio do sangue. Temos que remover esmaltes coloridos, pois isso também vai ser uma impossibilidade de leitura óptica da infravermelha, porque essa leitura é muito sensível. Temos que certificar o posicionamento adequado do sensor no dedo do paciente, certificar que o sensor não está fazendo nenhuma pressão exagerada sobre os dedos do paciente, porque às vezes o sensor muito apertado pode ocasionar lesão de pele no paciente. Temos que certificar se o cabo do oxímetro está conectado adequadamente no sensor e certificar que o sensor de oxímetro está funcionando corretamente. Também temos que certificar que os parâmetros para disparo dos alarmes estão ajustados, de acordo com o perfil do paciente, certificar que o alarme está funcionando corretamente, alternar o local de posicionamento do sensor a fim de evitar lesões de pele. É uma média de 2 em 2 horas, nós temos que fazer o rodízio do local do sensor e observar sempre a integridade da pele no local do sensor, orientar o paciente e seus familiares para não manusear o sensor e nenhum equipamento do hospital, manter o paciente e os familiares orientados sobre os procedimentos e anotar sempre no prontuário do paciente os valores encontrados, conforme uma rotina da instituição. Pacientes graves em UTI pode ter uma verificação desses sinais de hora em hora, de acordo com a gravidade, ou mais comum em uma unidade de pacientes críticos é de 2 em 2 horas, temos que realizar todas essas anotações dos sinais vitais. E lembrar sempre de deixar o paciente sempre confortável. Esta monitorização, também nós temos a opção de colocar uma pressão arterial não invasiva, que é a monitorização da pressão
do módulo, que verifica seus sinais vitais, e aí nós podemos acoplar o esfigno diretamente no monitor. Mas também nós temos toda uma monitorização hemodinâmica invasiva que acontece. E ela é invasiva porque nós precisamos de realizar um catéter no paciente, precisamos colocar um catéter no paciente, por isso que ela se torna invasiva. E esse catéter, nós temos vários tipos de catéter, e o controle hemodinâmico inclui parâmetros como pressões intravasculares, débito cardíaco, resistência vascular sistêmica, e também ele faz toda uma avaliação do trabalho de ejeção do ventrículo esquerdo. Então, essa monitorização hemodinâmica, ela vai fazer uma avaliação do perfil do coração, como está o coração. Para isso, é necessário ter um catéter especificamente centralizado para fazer essas leituras, e o catéter ele fica centralizado dentro do coração do paciente, por isso que é uma monitorização hemodinâmica invasiva. E aí nós temos algumas indicações para a colocação desse catéter. Então, paciente com infarto agudo do miocárdio, uma angina instável, edema pulmonar cardiogênico ou não cardiogênico, paciente em sepse, síndrome do desconforto respiratório, uma pancreatite aguda, insuficiência renal aguda, processos dialíticos bem complicados, overdose por drogas ou tóxicas. Também utilizamos essa monitorização nos pacientes com cirurgia cardíaca, cirurgia vascular, cirurgia abdominal de grande porte, cirurgias ortopédicas bem extensas, pacientes com politraumas, queimaduras graves, situações obstétricas bem especiais, ressecções prostáticas extensas, e ele é um coadjuvante para uma monitorização cerebral, ou seja, pacientes que têm esse perfil, esse tipo de monitorização hemodinâmica invasiva, são pacientes extremamente graves dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então, o catéter mais utilizado para esse tipo de monitorização hemodinâmica é o catéter de Swan-Ganz, que a passagem desse catéter é um procedimento exclusivamente médico, porém a enfermagem auxilia o médico nessa passagem. Esse catéter tem alguns aspectos técnicos diferenciados. Ele pode ter de 3 vias, que ele vai avaliar o átrio direito, a artéria pulmonar, e a terceira via tem um balonete de ar. Ou ele pode ter 4 vias, que é uma via adicional para a administração de medicamentos. Então, nem todo catéter faz administração de medicamentos. E a monitorização do ventrículo direito até a colocação do marca-passo. Então, tudo isso é feito nesse catéter de Swan-Ganz, por isso que é um catéter muito diferenciado, um catéter extremamente invasivo e realizado por a passagem feita pelo médico. Então, nós precisamos de recolher alguns materiais. Então, um dos materiais principais é o catéter de Swan-Ganz com introdutor, ele tem um introdutor específico, a bandeja de flebotomia, o avental cirúrgico, campo cirúrgico estéreo. Lembrar que esse é um procedimento extremamente estéreo, então, paramentação completa estéreo da equipe. Vai usar máscara descartável, gorro descartável, solução antisséptica para higienização da pele, uma fita adesiva hipoalergênica para a fixação desse catéter também, o kit de transdutor de pressão, seringas de 10 ml, forro impermeável, tricotomizador, fio de sutura, lâmina de bisturi, frasco de lidocaína, seringas, agulhas, perfusor de 120 centímetros, de 40 centímetros, torneirinhas, luva estéreos, ampolas, pacotes de gases, frascos de heparina, módulos da pressão com extensão. Então, todos esses são equipamentos específicos para a passagem desse tipo de catéter. Normalmente, as instituições já têm a bandeja pronta, com todos esses equipamentos já armazenados para um kit de catéter Swan-Ganz. E a técnica, como comentei, é uma técnica estéreo, então toda a equipe tem que realizar a técnica de higienização das mãos, preparar uma solução de heparina,
conectar toda a parte de solução preparada no transdutor de pressão, vai identificar frasco de solução de heparina. Ele tem um pressurizador específico que vai nesse catéter, vai reunir o material sobre o carro de curativo, informar sempre o procedimento para o médico tem que estar com a sua paramentação completa, vai abrir a bandeja do carro de curativo, colocar uma solução antisséptica na cúpula para que o médico faça a antisepsia da pele. Normalmente, a bandeja de flebotomia já tem essa cubarrinho ou uma cúpula específica, né? Nós temos que abrir todo o material sobre a bandeja, todo o material necessário que o médico vai utilizar, realizar a desinfecção da tampa dos frascos de lidocaína para o médico aspirar, conectar as extensões, nivelar a cama do paciente no 0 grau, ou seja, decúbito dorsal horizontal, identificar sempre com adesivo azul a linha de pressão do átrio. Então, essas identificações normalmente já vêm no próprio catéter, mas nós temos que avaliar se tudo está bem identificado. Temos que auxiliar na paramentação do médico, posicionar o paciente no decúbito dorsal, lateralizando o rosto do paciente, posicionar a região escolhida pelo médico. Se for necessário, utilizar um tricotomizador, um aparador de pelos, né, depende muito do perfil do paciente. Temos que proteger o leito, deixar todos os materiais necessários à disposição do médico. Após todo o posicionamento adequado do catéter pelo médico, realizar o curativo com gaze e fita hipoalergênica. O médico sempre vai solicitar um raio-x de tórax para verificar se o catéter está com uma boa localização, e após esse raio-x e o catéter está posicionado, aí já está liberado para o uso. Aí não podemos esquecer de retirar todo o material, retirar luvas, descartar os materiais adequadamente, higienizar as mãos, fazer essa anotação de enfermagem, deixar sempre o ambiente e o paciente mais tranquilo possível. Então, nós temos alguns curativos, cuidados de enfermagem específicos para o catéter Swaggans. Então, observar sempre a presença de sangramento na inserção do catéter, principalmente nas primeiras 24 horas do curativo. Fixar adequadamente o catéter com meso, a fim de evitar tracionamento, ou seja, nós temos que colocar um micropóreo com uma fixação mais segura, para que ninguém puxe ou o paciente puxe acidentalmente esse catéter. Evitar manipulação excessiva do catéter. Se possível, não utilizar a via proximal para administração de soro. Trocar o curativo diariamente, conforme o protocolo da instituição. Temos que observar, anotar, comunicar presença de sinais flogísticos da inserção do catéter, monitorar exames laboratoriais, observar e comunicar presença de arritmias, verificar sempre os sinais vitais de hora em hora, pois é um paciente extremamente grave, identificar sinais de bacteremia, sinais de septicemia, né? Hipertermia, tremores. Sempre que observar, comunicar imediatamente o enfermeiro, a equipe médica. Realizar rigoroso controle de diurese, pois, novamente, repito, são pacientes extremamente graves e temos que anotar a cor, o aspecto e a quantidade da diurese. Realizar balanço hídrico. Observar a perfusão periférica, coloração da pele, das extremidades, observar a temperatura também. Observar e comunicar desconforto respiratório no paciente. Nós temos também um outro procedimento, uma monitorização de pressão intracraniana, que é uma monitorização invasiva, né, porque ela precisa ser através de um catéter. Então, e nós avaliamos a PIC, que é a pressão intracraniana, que é a pressão resultante da presença de 3 componentes dentro da caixa craniana. Primeiramente, o componente parenquimatoso, que é composto pelas estruturas encefálicas. Depois, o componente licórico, que é constituído pelo líquido cefalorraquidiano.
e o componente vascular, que é constituído pelo sangue circulante. Então, nós podemos observar aí na ilustração toda a região e o espaço subdural, onde nós temos essa variação da pressão intracraniana. A indicação para a monitorização da pressão intracraniana é a hipertensão intracraniana, e ela pode ser causada mais comum em pacientes com traumatismo crânioencefálico, acidentes vasculares encefálicos, tumores cerebrais, cirurgias intracranianas, infecções cerebrais, hidrocefalias, encefalopatias hepáticas fulminantes, síndromes associadas à diálise, cetoacidose diabética e também pacientes com hipóxia. A monitorização da pressão intracraniana tem a função de detectar precocemente o aumento da pressão intracraniana e a adoção de um tratamento mais adequado, a fim de manter a circulação encefálica efetiva, mediante a preservação da pressão de perfusão cerebral e garantir a oferta adequada de oxigênio e glicose para o cérebro. A monitorização da pressão intracraniana ela é obtida com a introdução de um catéter na região intraventricular, que permitirá a drenagem de líquido cefalorraquidiano para controlar a hipertensão intracraniana. Então, nós podemos observar na imagem o catéter que é instalado, né? E esse catéter, a gente consegue ter uma visualização dessa avaliação da pressão intracraniana diretamente no monitor, através de um transdutor de sinal, que vai nos mostrando como que está essa pressão. E esse catéter, ao mesmo tempo, ele também tem a função de drenagem, que evita, assim, ter uma elevada pressão intracraniana. Temos alguns cuidados de enfermagem específicos para pacientes com monitorização intracraniana. Primeiramente, monitorar o quadro neurológico, e para isso nós vamos utilizar a escala de coma de Glasgow. Quem realiza essa avaliação especificamente é o enfermeiro. Vamos monitorar a pressão intracraniana e checar o seu sistema, garantindo assim uma precisão de leitura. Anotar o aspecto e o volume do líquido cefalorraquidiano, a presença de derivação ventricular externa. Vamos manter a permeabilidade do catéter inserido dentro do ventrículo, ou seja, temos que observar se não há nenhuma obstrução. Anotar em prontuário do paciente as medidas de pique de pressão intracraniana. Manter o paciente com a cabeça elevada a 30 graus, isso é muito importante. E manter o alinhamento da cabeça do paciente com o resto do corpo, evitando assim a flexão do pescoço e a rotação da cabeça. Isso é muito importante. Pacientes que estão com esse perfil, esse tipo de catéter de pressão intracraniana, são pacientes extremamente graves, pacientes que têm um risco de perder a função neurológica. Como cuidados, nós também temos que avaliar a presença ou ausência de movimentos involuntários, como convulsões, espasmo, decorticação. Temos que deixar o paciente bem avaliado, também descerebração, são todos avaliação que temos que observar qualquer avaliação, movimentos involuntários do paciente, avaliar a presença ou ausência de reflexos, avaliar parâmetros hemodinâmicos e anotá-los no prontuário do paciente, evitar manobras que possam alterar a pressão intracraniana ou intratorácica, causando interferência na pressão intracraniana, como manobras de reflexo de vômito, reflexo de tosse, flexão de quadril. Então, assim, a manipulação desse paciente é manipulação mínima. Temos que monitorar ventilação mecânica, manter uma veia aérea permeável, avaliar o nível de sedação utilizando uma escala preconizada pela instituição. Normalmente, a escala que faz essa avaliação do nível de sedação é a escala de Hansai,
Quem aplica essa escala é o enfermeiro. Nós temos que acompanhar os resultados de exames laboratoriais e de imagem, trocar diariamente o curativo de inserção do catéter de monitorização, avaliar sinais e sintomas de infecção, principalmente associados ao catéter de monitorização, avaliar o paciente quanto ao risco de desenvolver uma úlcera por pressão, pois esse paciente ele tem manipulação mínima. Mesmo que a gente não mude o decúbito, temos que tomar cuidado para realizar uma descompressão óssea na posição, nas regiões ósseas. Temos que utilizar métodos de prevenção de trombose venosa profunda, realizar ou auxiliar a realização de procedimentos para ingestão alimentar, ingestão hídrica, controlar rigorosamente a eliminação vésico-intestinal e manter o paciente e seus familiares orientados quanto aos procedimentos que estão sendo realizados no paciente. Aí nós temos a escala de coma de Glasgow, que é utilizada para avaliar a função neurológica do paciente, onde nós podemos observar a abertura ocular, resposta verbal e também a resposta motora do paciente. Quem aplica essa escala é o profissional médico ou o profissional enfermeiro. E nós temos também a escala de Hansai, que vai avaliar o grau de sedação do paciente. Essa escala também ela é aplicada pelo profissional enfermeiro diariamente ou de acordo com o protocolo da instituição, onde ele vai avaliar e colocar o score de acordo com a avaliação geral do paciente. Agora vamos falar um pouco mais sobre os exames laboratoriais, pois um paciente internado em uma unidade de terapia intensiva, ele é submetido a vários exames laboratoriais para avaliação das suas condições clínicas. E é fundamental que a equipe de enfermagem tenha conhecimento dos principais exames realizados e seus valores de referência para os pacientes adultos. E a técnica de coleta de sangue é a mesma para a punção de acesso venoso periférico, porém o que muda é o material utilizado, que nós vamos ter que utilizar também os frascos de tubos de exames adequadamente. Os principais exames é o hemograma, a hemoglobina, o hematócritos, o tempo de protombina, também conhecido como TAP ou TP. Também avaliamos o colesterol, né, HDL, que é o colesterol bom, o LDL ou VLDL, que é o colesterol ruim. Também é muito comum utilizar a avaliação de ureia, creatinina, toda a parte renal, glicose, TGO, TGP, sódio, potássio, cálcio, fósforo, também as proteínas C reativas, as albuminas. Os valores de referência vai depender muito do laboratório a ser utilizado, né? E para cada tipo de exame nós temos uma cor de tubo específico para ser utilizado. Então, cada exame solicitado tem uma coleta de tubo respectivo. É importante a enfermagem saber desses tubos e também saber a ordem de coleta desses tubos. Então, primeiramente, nós vamos coletar os tubos, os frascos de hemocultura. Então, o principal exame, o primeiro que nós coletamos é a hemocultura. Depois, vamos utilizar a coleta por sequência, os tubos com citrato, que é o tubo azul. Depois, vamos coletar os exames no tubo seco, que são os tubos de cores laranjas ou vermelhos. Depois, os tubos com heparina, que ele tem um gel preparador de plasma. Depois, os tubos roxo, que é o tubo de hemograma, o tubo mais utilizado, o tubo de hemograma. E, por último, o tubo cinza, que é o tubo com fluoreto. É importante nós sabermos que, após a coleta de exame de sangue, diretamente no tubo, é necessário nós movimentarmos o tubo de maneira tranquila, calma, sem quebra de hemácias, para fazer pequenos movimentos circulares, para que esses
esses floretos, esses componentes dentro do tubo possam ser emulsificados, misturados com o sangue. Né? Então, nós temos que tomar cuidado também na hora da coleta, e essa coleta de tubos tem que seguir uma ordem de acordo com os tubos necessários. Nós temos também os exames de gasometria, que é um exame realizado privativo pelo médico ou pelo enfermeiro. A gasometria arterial é um procedimento médico ou de enfermeiro, não sendo permitido realização pelos técnicos de enfermagem. E a realização da gasometria é uma punção diretamente na artéria. E temos também uma gasometria venosa, que utiliza a mesma técnica dos demais exames, né? A punção é de uma veia e tem valores diferentes, né? São valores diferenciados. A gasometria, a importância dela é uma coleta de sangue arterial, por isso que é especificamente coletada por enfermeiros e médicos. O exame básico de urina, que permite a detecção de doenças renais ocultas e pode sugerir a presença de infecções urinárias. Né? É importante sabermos que tem uma técnica correta de coleta desse exame de urina para pacientes com sondagem vesical de demora. Toda sonda vesical de demora tem um dispositivo adequado para a coleta de urina. Nós não podemos nunca coletar do saco coletor de urina. Temos sempre que coletar do dispositivo, que fica bem próximo da sonda. Nós coletamos com seringa e agulha. Então, temos que tomar cuidado no momento da coleta. E tem o dispositivo certo, o local correto para coletar essa urina, esse exame de urina do paciente com sonda. Então, nós temos vários exames de imagem, né? Nós temos a tomografia computadorizada, nós temos PET scans, que é mais a parte de medicina nuclear, nós temos ressonâncias magnéticas, que vai avaliar de uma forma diferenciada da tomografia, ela faz uma avaliação de acordo com ímãs, né? Então, ela vai fazer todas umas imagens transversais dos órgãos, e ela usa a radiação, o ímãs, poderosos ímãs do que a radiação. Já a tomografia, ela usa a radiação. A tomografia, ela vai avaliar também todo o corte transversal e vai pegar ossos, tecidos moles de uma forma muito mais clara, pois são imagens que podem ser ampliadas muitas vezes. Todos esses exames de imagens, eles vão auxiliar para um diagnóstico mais definido para os pacientes em tratamento críticos. Toda a área de medicina nuclear, esses equipamentos de ressonância magnética, os equipamentos de tomografia, de ressonância, eles têm uma origem dos acidentes que são provocados pela força de atração. Então, ele pode ser provocado por uma eletroindução, por radiofrequências. Nós temos que tomar cuidado com alguns pacientes por alguns tipos de implantes, né? Pacientes com implante de cóclea, pacientes com algum grampo de aneurisma. Nós temos aí na imagem um paciente com grampo de aneurisma, onde entrou numa máquina e aí esse grampo se soltou porque ele tem poderosos ímãs, né? Então, ele faz uma força magnética muito forte próximo desses equipamentos. Aí nós temos que evitar alguns acidentes. Por isso que temos equipamentos específicos para levar o paciente a essas áreas. Não podemos entrar com celulares, não podemos utilizar, tem o tipo de maca diferenciada, porque senão a força de atração vai pegar qualquer metal e vai empurrar para esses campos magnéticos, acabando muitas vezes destruindo o equipamento. Nós temos também outros exames, como ultrassons, ecocardiogramas, eletrocardiogramas, endoscopias, que são vários exames utilizados para a composição de diagnóstico dentro de uma unidade de terapia intensiva. E cada exame tem a sua finalidade e avaliação específica de um órgão.
Agora vamos falar da aspiração de vias aéreas superiores, que é necessária, considerado um procedimento necessário e rotineiro, né? É necessária para pacientes com dificuldades para tossir, promover uma adequada higiene brônquica, evidenciada por umas secreções visíveis na via aérea, ou alteração da ausculta pulmonar também, quando o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro ausculta roncos, uma suspeita de aspiração de conteúdo gástrico, ou para um trabalho, aumentar o trabalho respiratório. Também o raio-x de tórax com evidência de retenção de secreções, como atelectasias, consolidações. Tudo isso são indicações para aspirações de vias aéreas superiores. A sua principal finalidade é manter a permeabilidade do trato respiratório, estimular a tosse e a expectoração, aumentar a eficiência ventilatória, evitar complicações respiratórias, como infecções, atelectasias, insuficiências respiratórias, etc., melhorar o bem-estar respiratório do paciente. Temos que lembrar que essa aspiração de vias aéreas superiores é realizada em sistema fechado, então uma sonda de aspiração envolta por uma capa plástica, tendo em sua ponta proximal uma porta de irrigação e um tubo T que fica conectado entre o tubo endotraqueal e o circuito do ventilador mecânico. E sua ponta distal há uma válvula de controle de sucção, que a gente vai adaptar ao sistema de vácuo. E qual é essa vantagem? Uma eficiência de manutenção de normoxia dos pacientes em ventilação mandatória intermitente, ou seja, os pacientes com ventilação mecânica, não sendo necessária nenhuma outra forma adicional de oxigenação. E nós temos algumas particularidades, né? Se a sonda ou a luva forem contaminadas durante o procedimento, devem ser trocadas. O paciente entubado deverá ser monitorizado com oximetria, né, com a verificação da oxigenação do sangue. Em pacientes com problemas de plaquetas, os plaquetopênicos, se não houver uma contraindicação médica, o procedimento deverá ser realizado com o máximo de cuidado, pois esse paciente tem um grande risco de traumatismo, sangramentos e outras complicações. Durante toda a aspiração, o paciente deve estar sendo atentamente observado para identificar sinais como rubor facial, cianose, extremidades frias, uma taquicardia, uma sudorese. Temos que avaliar bem o paciente durante o procedimento. No caso de pacientes entubados, deverá ser feita uma pré-oxigenação e controlada a saturação. Normalmente, em pacientes entubados, quem realiza esse procedimento é o fisioterapeuta. Nunca aplicar a aspiração durante uma introdução de uma sonda e executar o procedimento de aspiração de pacientes com insuficiência respiratória em fase aguda, sempre em conjunto com outro profissional, de modo a facilitar o trabalho e diminuir o tempo que esse paciente vai ficar sem o ventilador. Para os pacientes com dieta intermitente, a aspiração deverá ser realizada antes da insalação do próximo frasco da dieta. Então, nós temos sempre que tomar esse cuidado. Se o paciente faz uso de dieta, nós temos que pausar a dieta, esperar uns 30 minutos para depois aspirar esse paciente, pois ele tem uma grande chance de vômito e aí tem chance de broncoaspiração. E observar sempre o fluxo, né? Sempre manter o fluxo de aspiração correta. Então, é necessário nós sabermos o material que vamos utilizar. Então, luva estéreo, uma bandeja com essas unidades de luva estéreo, luva de procedimento, máscara descartável, sonda de aspiração de acordo com o calibre do paciente, gás é importante, um equipo de conexão, uma solução fisiológica. Em alguns casos, vamos precisar de um AMBU, né? Um equipamento de pressão, de ventilação de pressão positiva, que é o AMBU, o sistema de vácuo, frasco de vácuo, o oxímetro de pulso, né? Então, nós temos sempre que levar todos os materiais, uma água destilada para lavar o extensor, ou um soro fisiológico para umidificar, fluidificar a secreção do paciente. E aí, é necessário a gente saber que temos que avaliar o vácuo, se tem pressão correta na rede de vácuo, se o equipamento está completo, testar o aparelho de oximetria, testar a AMBU,
Tudo isso antes de iniciar uma aspiração de vias aéreas superiores do paciente. Ao realizar o procedimento, é importante a gente saber que, no momento que nós estamos realizando a aspiração de vias aéreas superiores, o paciente está sem respiração. Então, não podemos demorar. É uma técnica muito rápida. Nós temos uma técnica estéreo. Nós entramos com a cânula no orifício do paciente. E aí, nós temos que observar, né? Vai ser na traqueostomia, vai ser na cânula, vai ser no nariz. E a gente vai retirar com movimentos circulatórios. Então, temos que obedecer algumas regras para não contaminar. Então, se for traqueostomia, é traqueostomia, nariz e boca. Se for a cânula endotraqueal, paciente entubado, é a cânula, nariz e boca. O último passo é sempre a boca. O segundo passo é sempre o nariz. E o primeiro passo vai ser ou a traqueostomia ou a cânula endotraqueal do paciente, se o paciente estiver entubado. E após a aspiração, é necessário avaliar o aspecto dessa secreção, avaliar a viscosidade dessa secreção, avaliar a quantidade dessa secreção, o odor dessa secreção e a cor da secreção, como estava a cor da secreção que foi aspirado, né? E anotar imediatamente no prontuário, comunicar ao enfermeiro em caso de sangramentos, em caso de intercorrências com o paciente. Então, pessoal, hoje nós avaliamos vários cuidados específicos de um paciente em unidade de terapia intensiva, falamos de alguns tipos de catéteres, falamos de alguns tipos de exames realizados, também falamos de alguns procedimentos. Vale lembrar que toda a referência foi retirada da apostila da escola ESSA e também as imagens do Google Imagens. Até a próxima aula.